O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Você crê? Você acredita que o Espírito Santo de Deus habita em nós? E Ele nos guia, e Ele nos direciona? Então já comenta aqui, eu creio, oh glória! E é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar. E nesta caminhada que estamos, rumo ao céu, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Para ler esta palavra, nós precisamos do Espírito Santo. Para tomar nossas decisões, nós precisamos do Espírito Santo, e é o que vamos falar no devocional de hoje. Fique aí até o final. Abra o seu coração, abra os teus ouvidos para receber a palavra. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Endureça não. Pelo contrário, abra, porque Deus tem uma palavra para você. Ele quer te revelar coisas grandes, mas você precisa preparar a terra do seu coração. Amém? No final, estaremos orando por você e por sua família. Então não sai daí não, hein? Não perde sua bênção não, em nome de Jesus. Vamos juntos meditar nesta palavra. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o dia? Passou na bênção? Glória a Deus, estou muito feliz porque você chegou aqui para meditarmos juntos na palavra de Deus, para se alimentar. Eu te amo em Cristo Jesus. Não foi em vão que você chegou aqui não, hein? Meu irmão, minha irmã, não foi em vão que esse vídeo apareceu até você, sinal que Deus quer falar algo, sinal que Deus quer te mostrar algo. Estamos aqui com um propósito. Estamos aqui diante do Senhor, estamos aqui trabalhando para Ele. Então, se este vídeo chegou até você, acredite, Deus quer algo especial para você neste dia. Ele quer te falar algo. Então, receba da parte do Senhor. Amém? Vamos para mais um devocional. Nesta semana, estamos meditando, estamos estudando sobre confiar em Deus, sobre crer no Senhor, sobre ter fé. Nós vimos ontem sobre a fé de Abraão, né, meus irmãos? Que devocional forte! Como que Deus falou comigo. Nós vimos também que para ter fé, para confiar, nós precisamos conhecer a palavra. Nós vimos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra, você não tem como acreditar. Como você vai acreditar em algo que você não conhece? Você precisa primeiro conhecer. Como você conhece? Lendo ou ouvindo. Se você não sabe ler, você vai ouvir, né? O meu pastor, por exemplo, pastor Mário Souza, ele é deficiente visual, irmãos. Ele não enxerga desde os 13 anos, mas ele se converteu ouvindo a palavra. E ouviu, se tornou um pastor. E hoje ele é um mestre, ele é um grande teólogo. Sabe a Bíblia, irmãos, de cabeça, tá? Sabe todos os versículos, sabe tudo. Ele é um doutor praticamente no Apocalipse, em escatologia, sabe os versículos na boca, porque ele ouviu, oh glória, e guardou aqui no coração. E o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, tem ajudado o meu pastor, né, em sua caminhada. Então, não tem desculpa, hein, para não receber a palavra de Deus. Abra os ouvidos e receba com alegria e guarde na terra boa do seu coração. Irmãos, eu estava com 2 assuntos pulsando no meu coração para compartilhar aqui nos devocionais. Um assunto era sobre a Bíblia, que nós estamos meditando sobre os fundamentos da fé cristã. Então, nós começamos o ano meditando sobre os fundamentos, sobre a palavra. E um outro assunto era sobre as ciladas do inimigo, as armadilhas, as iscas de Satanás. E eu perguntei lá no Instagram para os irmãos que nos acompanham, qual assunto que os irmãos queriam dar continuidade. E ficou praticamente empatado. Metade dos irmãos queriam estudar a Bíblia e outra metade queriam entender um pouco sobre as armadilhas do inimigo, as ciladas e as iscas. Então, nas 2 semanas passadas, nós estudamos, meditamos aqui nos devocionais sobre as iscas do inimigo. Irmãos, quem não acompanhou aqueles devocionais, vai lá. Que Deus virou uma chave em mim, assim, que tirou uma escama dos meus olhos. Deus falou comigo profundamente, puxou minha orelha. Ele ministrou muito em meu coração e eu oro para que Ele também ministre em seu coração. Deus falou com mais alguém nos devocionais passados sobre as iscas, sobre a ofensa, sobre o Mar Morto, o Mar da Galileia?
sobre construir muros quando se ofende. Pois é, Deus falou muito comigo. E se Deus falou com você, me fala aqui também. E se você não viu estes devocionais, eu te convido, vai lá, acompanhe, tá? Porque Deus falou tremendamente. Então, continuando. Eu estava com esses dois assuntos e quando eu perguntei no Instagram, ficou empatado. Então, o que eu fiz? Para poder, já que o assunto está queimando aqui no meu coração, e já que as pessoas que pediram os dois assuntos, nas 2 semanas passadas eu falei sobre um assunto, que é sobre as armadilhas, e nessa semana eu comecei falando sobre a fé, sobre a confiança em Deus, sobre crer no Senhor, para entrar nos assuntos dos livros da Bíblia. Agora, por quê? Antes de chegarmos nos livros da Bíblia, foi fundamental estudar sobre a confiança, sobre o que é crer, sobre a fé. Por quê? Porque para estudarmos os livros, para crermos nesta palavra como a palavra de Deus, é necessário compreendermos, é necessário acreditarmos, termos fé que Jesus é o Filho de Deus, que Ele se fez carne e habitou entre nós. Se você ler a Bíblia e não acreditar que Jesus é Deus, que Jesus se fez carne, não acreditar nisso, é tudo em vão. Aqui em João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é Jesus. A palavra se fez carne. Tudo que estava escrito se concretizou em Jesus. Jesus se realizou, se concretizou em forma humana. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, por isso que para estudarmos essa palavra daqui para frente, naqueles livros, temos que acreditar nessa base. Acreditar que tudo foi feito por Ele e para Ele. Jesus, Ele é a coluna, Ele é a base, Ele é o cerne de tudo. E no devocional de hoje, nós vamos ver que para meditarmos nesta palavra, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. E Ele vai te ajudar. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que direciona o homem. É o Espírito Santo de Deus que toca aqui dentro e faz você se sentir mal com algo que não agrada a Deus. É o Espírito Santo de Deus que incomoda, não é? Quando acontece algo errado, Ele te incomoda? Me fala aqui se Ele te incomoda. Ele me incomoda. Quando eu faço algo, eu falo, né? Falei algo, irmãos, e se Deus não gostar, irmãos, fica na minha cabeça o Espírito Santo, fica aquele incômodo. Com você também é assim? Fica aquele incômodo? O Espírito Santo me incomoda, ele fica martelando, o que você falou não foi legal, pede desculpa, pede perdão ao Senhor. Oh, glória, que Espírito Santo lindo, né? Aqui em João, capítulo 14, versículo 15 em diante, Jesus disse, ele promete aqui o Espírito Santo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se você ama Jesus, se você diz que ama o Senhor, você tem que guardar os mandamentos, ou seja, praticar. E eu rogarei ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, ó glória, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. O mundo, quem está lá no pecado, irmãos, não pode receber esse Espírito da verdade. Primeiro porque não conhece, nem acredita. Viu que nós vimos? Que para conhecer o Senhor, você precisa estar na presença dele, buscar o Senhor. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Oh, Deus de maravilha, obrigada, Jesus. O Espírito Santo está em vós. Jesus rogou ao Pai, ele pediu o Consolador, e o Espírito Santo habita em você. E o versículo 8 é lindo,
que diz: não vos deixarei órfãos. Jesus dizendo: ei, ovelhinha, não te deixarei órfã, não te deixarei órfã, voltarei para vós. Jesus prometeu que voltaria. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. E o Espírito Santo, que Ele deixou conosco, é que nos orienta, é que nos revela, é que convence e tira o homem do pecado. É Ele que tira as escamas, é o Espírito Santo de Deus. Então clame a Ele, clame ao Senhor, não faça nada por sua conta e risco, não faça nada pelos seus próprios entendimentos, por suas próprias escolhas. Cuidado com as consequências. Clame ao Senhor, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o amanhã. E nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um minuto, irmãos. Nós não sabemos. Nós temos uma visão muito limitada, não é verdade? E aqui, olha aqui ainda em João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, Jesus dizendo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Para o Espírito Santo descer, Jesus subiu. E quando ele vier, versículo 8, João 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. E aqui no versículo 13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Oh, glória! É o Espírito Santo de Deus que te anuncia, é o Espírito Santo de Deus que nos guia, é o Espírito Santo de Deus que fala. Quando você der lugar, quando você entregar a sua vida por completo ao Senhor, Ele te guiará em tudo. Então não tenha medo. Se você estiver na presença do Senhor, se você estiver debaixo das potentes mãos de Deus, pare, ore e peça ao Senhor a paz. Espírito Santo, me guia, me dê paz. E Ele vai te guiar, porque a palavra diz e a palavra não mente. Irmãos, quantas vezes nós somos tão limitados, nós somos tão dependentes do Senhor, somos tão pequeninos que não sabemos nem pedir, na verdade. Nós não sabemos, na verdade, irmãos, o que é melhor para a gente. Só Deus que sonda o nosso coração lá no íntimo, a nossa mente lá dentro. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Você pode pensar que isso aqui é bom para você. Não, isso aqui é bom para mim. Você pensa, mas amanhã isso aqui pode não ser bom. Então o Espírito Santo é tão tremendo que aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha, irmãos, nem orar a gente sabe, nem pedir direito a gente sabe, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, aleluia, com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia, é Ele que intercede por você, ovelhinha. Eu sei que tem hora que você não sabe nem como pedir mais, está cansada, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, estou cansada, não tem mais saída para mim, aos meus olhos está tudo acabado. Mas o Espírito Santo de Deus que te ajuda, é Ele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele geme por você, Ele chora por você, Ele roga por você. Aleluia! Oh, glória, que maravilha! Então acalma o seu coração, confie neste Deus. Provai e vede que o Senhor é bom, Ele é bom, prove dele, não desista, não
esmoreça no meio do caminho, não pare. Não, mas pelo contrário, persevere. Persevere, ovelhinha. Olha o que diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo, a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. O que é árbitro de jogo? O que é um árbitro? Um árbitro não é um juiz, alguém que julga? Então a paz de Cristo vai ser o juiz do seu coração, o árbitro, Ou seja, meus irmãos, se a paz de Cristo for realmente o árbitro aí do seu coração, ele vai te sinalizar quando você estiver fazendo algo que agrade ao Senhor ou não. Seu coração vai entristecer, vai fechar, você vai sentir um desconforto. Então, quando você estiver indo no caminho certo, seu coração vai sentir essa paz de Cristo. Aleluia. E é a paz que Deus tem para você, porque Ele quer você na presença dEle. E o Espírito Santo vai te ajudar. E para estudarmos, começarmos a meditar nesses livros da Bíblia, é o Espírito Santo também que vai nos ajudar. É Ele que vai iluminar a nossa mente, iluminar o nosso olhar, o nosso coração. Vai tirar todas as vendas, mas para isso é necessário estar com o coração aberto. É necessário crer, confiar, ter fé, como já vimos nos devocionais passados. Então hoje, nós vimos que para começar a ler a palavra, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá o discernimento e o entendimento. Sem Ele, irmãos, você lê aqui como um livro qualquer, como um jornal. Por essa razão, muitas pessoas aí, Jô Soares mesmo, parece que já leu a Bíblia, já tinha lido a Bíblia, mas 500 vezes, irmãos, a Bíblia toda. Mas quando você lê a Bíblia como um jornal, sem a presença do autor do livro, você não entende, entra como poema, entra como história. E aqui não. Não é história, não é poema, é palavra que liberta, que transforma, que cura. O Senhor, Ele fala conosco todos os dias por meio dessa palavra. Amém? Conseguiu entender o devocional de hoje? Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e te revele coisas grandes, maiores, porque Ele quer te revelar. E se este devocional falou ao seu coração, se você gostou, se você entendeu, compartilhe, seja um canal de bênção. Eu tenho falado sempre lá no Instagram, não se alimente sozinho, isso aqui é comida, tá? É alimento. Não se alimente sozinho. Compartilhe, envie para o seu grupo de família, o seu grupo de amigos, coloque nos seus stories, compartilhe a palavra de Deus, seja uma fonte, seja um canal de bênção. Vamos juntos levar essa palavra. Lembrando, irmãos, que estamos aqui de forma voluntária, realmente fazendo a obra para o Senhor, trabalhando para Ele. Então trabalhe também para o Senhor de forma voluntária. Compartilhe a palavra, não custa nada você curtir, você comentar um amém e você levar a palavra adiante, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Espírito Santo te guie e te ajude em tudo. Vamos orar? Deus, Tu és maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo, consolador, amigo, aquele que nos guia, que convence o homem do pecado, que nos ilumina, que intercede por nós. Muito obrigada pelo Espírito Santo de Deus, que nos ajuda até mesmo a orar. Oh Deus, muito obrigada. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Neste momento, coloca nas Tuas mãos esta ovelhinha, Senhor, que está recebendo esta oração, que recebeu esta mensagem. Tome ela nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, ajude esta ovelhinha, ajude, segure as mãos dela, venha guiar no caminho que ela precisa, venha direcionar, venha, Senhor, abrir as portas, venha dar a direção certa, que ela possa sentir paz, que ela possa sentir tranquilidade. Tire toda angústia, tira todo peso, pelo poder que é no nome de Jesus. Estenda as Tuas mãos, Pai, abra as portas. É o que eu te peço. Abençoe a casa dela, abençoe a família, abençoe os negócios. Senhor, entra com cura, opere em nosso meio com transformação, com renovo. Deus, opere, nós cremos em Ti.
É o que eu te peço, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã. E estamos aqui todos os dias compartilhando a palavra do Senhor.